Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria imensa estar aqui com você nesta manhã para mais uma lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Não é isso, Bianchi? Sim, com certeza, irmãos, é um grande privilégio estar com vocês. Olha, um excelente dia para cada um de vocês, eu desejo um bom dia. Amém. E assim, quando eu falo da palavra de Deus, né, é tão bom a gente poder estar hoje, domingo, aqui na escola dominical, porque é onde a gente aprende a palavra. O que é a palavra de Deus, irmãos? A palavra de Deus, ela nos liberta, ela nos salva, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? Então é a palavra de Deus que nos dá direcionamento, nos dá o norte da maneira que a gente deve viver, daquilo que a gente deve fazer, da forma de agradar a Deus, através da palavra que a gente conhece a Deus. Então, a palavra de Deus tem uma grande importância. Então, é muito importante a escola dominical, porque é um momento que nós tiramos para estudar essa palavra, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, a gente vai estar orando, agradecendo a Deus por esse privilégio, pedindo a Deus que venha inculcar na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, a palavra dele. E que ele possa nos mostrar aquilo que ele quer para nós, através da palavra. Porque sem a palavra, irmãos, a gente não tem direcionamento da vontade de Deus. Vamos estar orando? Senhor Deus, Pai, obrigada por esse dia, obrigada por esse domingo, Senhor. Obrigada pelas nossas vidas, obrigada pela Tua palavra, Deus, que é viva, que é eficaz, que é libertadora, que nos salva, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor permite nós termos acesso à Tua palavra, Senhor. Deus, eu te agradeço pela escola dominical, Senhor, por todos os responsáveis pela escola dominical, Senhor, pelo nosso superintendente, pelo nosso pastor, por cada irmão que está ali envolvido, Senhor, com a escola dominical, para que ela possa ter acesso aqui até nós, Senhor, e nos trazer acesso a todos os lares, a cada um dos irmãos, a cada um que acessar a internet, Senhor. Amém. Ela vai poder ter acesso à Tua palavra, Senhor. E nós te glorificamos, nós damos aleluias ao Teu nome por essa facilidade que temos, Senhor. Amém. Deus, eu te peço, Senhor, venha estar conosco, venha falar através da vida do nosso irmão Ismael, através da minha vida, venha nos usar segundo a Tua vontade, o Teu querer, que possamos ser a Tua boca, Deus. Amém. Pai, eu te peço por cada irmão que aí está, você que aí está na Tua casa. Ouça a voz do Senhor, ouça o que Deus quer para você hoje. Pare para ouvir a palavra de Deus, pare para estudar a palavra de Deus. Não fique preocupado com as coisas da vida, mas pare agora, meu irmão. Pare e ouça aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para nós. E essa oração que eu faço, meu Deus, para que o Senhor venha nos ouvir, venha falar conosco, nós te damos toda a liberdade, Senhor. É a oração que eu te faço e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu queria muito que você ficasse atento a o que a escola dominical está trazendo hoje para você. Por quê? Eu cheguei a comentar até com o Ismael, né? Eu falei, Ismael, assim, que interessante. O tema hoje da escola dominical, que é um tema que eu nunca ouvi falar. Eu nunca vi abordar em nossa igreja, eu nunca vi abordar em nenhum local. E assim, me surpreendeu, porque às vezes a gente vive e não percebe as coisas que acontecem. Tudo tem um porquê, tem a questão da existência. E hoje justamente vamos estudar o tema existencialismo, né, a insana busca pela liberdade e autonomia. E, irmãos, esse tema existencialismo nós nunca vimos em nossa igreja, nós nunca vimos, nós nunca falamos, pelo menos que eu nunca ouvi falar. E é interessante assim, que nesse tema nós vamos falar sobre o existencialismo,
porque é preciso nós tomarmos cuidado com certas ideias, bem como o que nos afasta de Deus e nos prende a nós mesmos, né? Então, assim, o fim do homem nele mesmo. O existencialismo, ele fala sobre isso, né? Então, assim, nós vamos estar abordando nessa lição esse tema, né? Então, assim, a definição, as características, base de sustentação desta filosofia, existencialismo e a Bíblia. Então, assim, o nosso irmão Ismael, ele vai poder falar um pouco para nós sobre isso. O que é? Mas antes, irmãos, a gente vai ler um texto da Palavra de Deus, que está lá no Evangelho segundo João 1. É o primeiro e vai ser de 1 a 4. Ok? Vamos lá? Então diz assim a Palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém. Agora a gente vai estar aí com o nosso irmão Ismael, que vai estar falando para nós o que seria esse existencialismo que eu falei para vocês que é o tema hoje da nossa lição. Bom, irmãos, o existencialismo ele é uma doutrina filosófica, né, que busca compreender a existência humana partindo da própria existência e seus aspectos concretos, afetivos e históricos, valorizando a liberdade de ser e a singularidade de cada indivíduo, né? Então, assim, entende que toda pessoa é livre para fazer suas escolhas. E esta condição, muitas vezes, né, dessa liberdade que o existencialista defende, ela gera angústia, porque é através dessas escolhas que o homem vai construindo a sua vida e ele vai determinar quem ele realmente é ou quer ser, né? Esse movimento ele surgiu na Europa, né, no final do século XIX, mas ele se notabilizou a partir do período do pós-guerra, né, quando um famoso filósofo francês, Jean-Paul Sartre, né, um conhecido, importante defensor dessa linha de filosofia, dessa linha de pensamento, ele foi inclusive quem sintetizou os seus principais conceitos, né? Por exemplo, Sartre nega que o ser humano possua uma essência, que ele nasça com essa essência, né? Que determine quem ele é, né? E essa determinação ela é dada com a própria experiência existencial de cada ser humano, né? Uma das frases mais famosas do Sartre é que a existência precede a essência. Ou seja, não há uma essência que nos defina antes da nossa existência, né? Contrariando um pouco o que diz a palavra de Deus, né? Para Sartre, o homem só encontra sentido da vida através da liberdade incondicional de escolher, né? Quer dizer, somos livres, ou o homem é livre para escolher quem ele quer ser, sem prestar contas a nada e nem a ninguém, né? Então, primeiro, segundo eles, o homem existe no mundo, né? E depois a sua existência ela é construída por meio de sua relação com este mundo, com as pessoas, né? E essa realização é que traz o verdadeiro significado para a vida do ser humano, segundo Sartre, né? E uma outra situação, irmãos, que é defendida por ele é que o homem ele passa a ser totalmente responsável e responsabilizado pelas suas escolhas, porque não há Deus, né? Segundo Sartre, não há Deus, e mesmo que Deus existisse para ele, não faria diferença nenhuma na vida do homem, né? Porque o homem ele nasce assim, ele é jogado no mundo e se desenvolve no mundo através da sua experiência, através daquilo que ele faz, daquilo que ele deseja fazer.
E é através dessas experiências que ele vai se desenvolvendo e vai se tornando um ser humano, né? Na completude de sua vida, né? E para o homem não ter com quem dividir esta culpa gerava uma angústia, segundo Sartre, gerava uma angústia porque o homem ele não tinha com quem dividir, ele escolhia quem ele queria ser, né? E isso trazia um peso enorme, né? E a culpa pelo fracasso gerava uma angústia, né? A culpa por decidir sobre o seu futuro sem ter uma condição de tranquilidade que Deus dá para a gente quando Deus escolhe o nosso futuro, né? Quando Deus está no centro da nossa vontade, né? E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a nossa vida ela é mais tranquila, ela é mais centrada na palavra de Deus, ela é mais centrada no Espírito Santo, porque Ele é quem dá direção para a nossa vida. E essas pessoas, o existencialista não acredita em nada disso, né? Para ele, a vida é Ele e o que ele se torna no decorrer da sua existência, né? Irmãos, Deus, Ele não nos criou para viver assim. Eu estava até pensando, ouvindo você falar, né? Eu estava até pensando isso. Falei, gente, mas a gente conhece a palavra de Deus, sabe que Deus não nos criou para viver assim, né? Uhum. Que Deus nos criou de outra forma, né? Isso, é verdade. Né? Que Deus, assim, Deus planejou tudo, né? Deus teve o prazer na criação dele, se né? Se você olhar lá o Salmo 139, versículo 16, né? Diz que os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, quando ainda nenhuma delas havia. Olha, irmãos, que maravilha, que sensação gostosa, né? A gente saber que Deus nos criou, Deus nos formou, Deus deu a essência da nossa vida, da nossa existência, né? E viver debaixo dessa orientação, viver debaixo dessa proteção de Deus, traz, né, ao homem um descanso para o seu coração. É verdade. Traz paz ao seu coração, né? O homem não precisa ter dúvidas de quem ele é, ou para que ele foi criado, ou por que ele foi criado, como ele foi criado, né? E na lição de hoje nós vamos tratar disso também. Mais à frente nós vamos falar sobre isso, né? Levando em consideração, né, a definição, né, que o Ismael está trazendo aqui para nós, né, sobre o existencialismo, interessante que a gente vê que Deus não nos criou para a gente viver de qualquer maneira, né? Deus não criou para a gente ser dono do nosso destino, né? Deus nos criou com outro propósito, né? Verdade. Então, é uma verdade, né? Lá no Salmo 139, você tinha até acabou de ler aqui agora, né? E você vê que como que fala, né? Sobre os teus olhos viram e o meu corpo ainda informa, né? Que coisa tremenda, né? Então, irmãos, agora nós vamos ver aqui algumas as principais características, né, do existencialismo, né? Eu trouxe aqui, eu pesquisei aqui e vi algumas características, né? A primeira delas é a existência vem sempre antes da essência, né? A essência humana é construída a partir das escolhas individuais. Uma outra, a liberdade de escolhas é incondicional, né? O indivíduo é o único responsável por suas próprias escolhas. Verdade. As escolhas levam inevitavelmente a perdas, e as escolhas e a vida levam a um estado de desespero e angústia existencial, né? Aquilo que eu falei antes, né? O homem, como ele tem que decidir sobre a vida dele, sobre o que ele quer ser, sobre como ele quer dirigir a vida dele, e isso traz uma angústia, né? Porque o homem está sozinho nessa situação, né? Deus não existe para esse homem. E essa angústia, ela dá por quê? Quando você quer tomar direção de algo que não cabe a você. Isso aí. Não é? Você quer tomar direção de uma coisa que não é para você fazer. Né? Como até o quê? Você pega lá, você está com o seu carro lá, você é habilitado, você tem condição de dirigir ele. Aí você pega, uma pessoa pega, senta ali no teu lugar, não é habilitado, nunca aprendeu a dirigir, e ela começa a querer
a conduzir aquele veículo. Então, o que acontece? Ela entra em desespero. É mais ou menos isso, Ismael? É verdade, né? É isso? Com certeza. Se o homem não foi criado para ele mesmo quem dirige a vida dele, quem faz as escolhas por ele, né? E agora, irmãos, nós vamos passar para um outro ponto, que é a principal defesa do existencialismo, né? O existencialismo, ele surgiu em resposta a uma teoria filosófica que é chamada mecanicista, né? Segundo a qual todos os fenômenos se explicam pela causalidade mecânica, né? Então para o mecanicista, nós somos como engrenagens de uma grande máquina e somos anulados de vontade e condicionados aos nossos processos químicos e físicos de nossa mente e corpo, como se fôssemos o quê? Robôs sem alma. Eu ia até falar isso, irmãos, né? Eu ia até falar isso, gente, é como se a gente fosse um robô, isso, né? Mas eu fico pensando até, Ismael, que muitas das vezes, irmãos, nós somos esse robô. Isso é o mais triste, irmãos, que muitas das vezes nós nos colocamos como um robô, né? Eu muitas vezes, quando eu estou assim, muito atarefada, né? É casa, é marido, é filho, é eu mesma, é o trabalho, né? É o trabalho. Então, assim, parece que dá um desespero, né? Então, aí começa assim, como se eu estava até comentando isso com o Ismael hoje, lembra, Ismael? Como se eu me sinto às vezes um robô. Eu falei para ele, Ismael, interessante essa lição, ela vem chamar a minha atenção, porque muitas vezes eu me sinto assim, um robô, porque eu levanto, meu Deus, é comida para cachorro, remédio para cachorro, não, peraí, eu tenho que ver o que vai fazer para comida, tem que ver, empregada vem hoje, não vem, e isso fica tudo muito mecânico, né? E muitas das vezes, irmãos, eu vou até confessar, eu não consigo parar, entendeu? E ter um tempo ali, fico sim, em oração constante, vou para ali, vou para cá, vou para cá. Aí lembro, Senhor, fulano de tal, Senhor, isso aqui, Senhor, faz isso, Senhor, toma conta. E o que acontece? Muitas das vezes, irmãos, eu não consigo ter aquele momento gostoso com o Senhor, que você para tudo, agora não, agora é hora do Senhor. É a hora que eu vou sentar, eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler eu e Deus. Sem marido chamar, sem filho chamar, sem campainha tocar, sem rede social chamar, sem nada disso, irmãos. Aí é o momento que eu vou parar, eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler, e aquele momento meu com Deus, único. Eu e Deus, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, meu irmão. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque muitas das vezes a gente está sendo igual praticando essa filosofia de existencialismo, porque a gente está deixando a vida levar, está entrando dentro do carro e quem quiser dirigir, vai dirigindo, né? Então, eu lembrei disso e estou aqui compartilhando com vocês e com o nosso irmão Ismael. É verdade, irmãos. Então, olha só, voltando aqui, o existencialismo ele afirma que o sentido da vida do ser humano só pode ser dado por ele mesmo, né? E a partir do que ele deseja ser. Ele quer ser livre de todas as influências, decidindo por si só como quer ser e como quer viver. Irmãos, isso aí nada mais é do que um homem insatisfeito com o que ele mesmo se tornou, quando ele decidiu pecar e se afastar do Criador, né? Desde então, essa busca incessante do homem por respostas, né? Por respostas a perguntas cruciais da nossa existência, né? É o preço do pecado, da separação entre o homem e Deus. O homem sempre buscando a razão da sua existência, né? Perguntas que assim como quem somos, né? De onde viemos, para onde vamos, para onde estamos indo. Irmãos, são perguntas que enchem o coração do homem de insegurança e incertezas. Distante de Deus, o homem perdeu a sua identidade, abandonou o seu propósito, né, para seguir o seu próprio destino. E o destino que o homem segue por ele mesmo é um destino sombrio, né, sem perspectiva, triste, e que o final dele é a morte.
A palavra de Deus vai dizer isso, que há caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas o fim deles são caminhos de perdição, de morte. De morte. Então, voltando aqui, queridos, para o existencialismo, nós vamos falar agora sobre o coração do existencialismo, né? A base dessa filosofia e seu ponto central, né, está apoiado na idolatria e no ceticismo, né? Para você, então eu vou fazer aqui uma definição assim bem rapidamente do que seria idolatria e ceticismo. É até importante, né? A gente falar sobre um assunto, mas dá a definição do que isso significa. É verdade. Então a idolatria, né, segundo alguns dicionários, é um termo genérico para se referir a quaisquer prática de adoração a ídolos, sejam eles religiosos ou não. É o homem buscando preencher o desejo de adoração que Deus colocou no coração do homem, que era para o homem adorar a Deus único e exclusivamente. O homem, então, ele tem um desvio de conduta, ele passa a adorar outros deuses, ele passa a adorar a sua própria vida, ele passa a adorar os seus bens, ele coloca um monte de coisa no lugar de Deus para satisfação sua. Só que, queridos, ele não vai conseguir ser satisfeito, ser plenamente feliz adorando outras coisas que não seja Deus, né? Ele não consegue ter um contentamento, né? É verdade, não consegue chegar a esse contentamento pleno. Por mais que ele busque em coisas para preencher, mas não consegue. E é interessante, né, que o homem... Porque esse contentamento só Jesus pode dar. Porque às vezes o homem adora alguma coisa, daqui a pouco perdeu o encanto, né? Então, assim, como falamos, ele é baseado na idolatria e no ceticismo, né? O ceticismo é qualquer atitude de questionamento para com o conhecimento, fatos, opiniões ou crenças estabelecidas filosoficamente. É a doutrina pela qual a mente humana pode não atingir certeza alguma sobre qualquer verdade, a respeito de qualquer verdade, né? E o cético, né? O cético, além de se referir a uma pessoa que não acredita ou não tem fé, também pode se referir a uma pessoa que possui o costume de questionar as crenças ou as ideias sobre um assunto. Questione muito. Isso. Assim, o cético pode ser definido como um indivíduo que costuma questionar as verdades absolutas, né? Ou as verdades popularmente aceitas. Então, um cara que questiona. Vai estar sempre questionando. É algo que é relacionado à religião, relacionado às questões do Senhor Deus. Inclusive questionando a Deus, né, Ingrid? Isso aí, questionando a existência de Deus. Verdade. Então, Bianca, olha só, a gente vê então que a base do existencialismo, né, a definição que a gente tem para isso é de uma filosofia que ela é de rebelião contra Deus, né? Então é pecado, é uma filosofia que é pecadora, não tem base bíblica para a existência de uma filosofia como essa. Né? Tem até um texto, eu lembro que o pastor Samuel falava muito, quem não é por nós, será é contra nós. Né? Que ele sempre comentava isso. E a gente vê isso aqui nesse existencialismo, né? Ele é totalmente contra Deus. Contra Deus. Porque ele não crê nos projetos de Deus para o homem, né? Ele crê no homem, que o homem vai viver de acordo com aquilo que ele escolhe, que ele não vai definir o que ele quer ser na vida. Da vontade de Deus ou daquilo que Deus propôs para ele, né? Verdade. Então, para eles, o homem deve ser seu próprio Deus e criar seus próprios caminhos e definir a sua existência. Ou seja, um Deus, né, que seja a imagem e semelhança do próprio homem. Eu quero um Deus que seja a minha imagem e semelhança, quando o correto seria o contrário, né? Eu ser imagem e semelhança de Deus, né? Assim, o que está no coração do existencialismo é a busca do homem por sua autonomia. O homem quer ser autônomo, ele quer ser o dono da vida dele, não quer prestar contas a ninguém, não deve nada a ninguém, né? Ele mesmo se criou, ele mesmo se faz, né? Mas, e aí? O que a Bíblia diz a respeito de nós, né? Sobre a nossa criação, sobre quem somos, né? Para onde vamos, né? Como nós fomos criados, né? Para onde estamos caminhando, né? Porque a palavra de Deus diz que nós somos
peregrinos aqui nessa terra, né? Nós estamos aqui só de passagem. Então, se a gente está aqui só de passagem, né, a gente está indo para onde? Né? Como é que a gente vai chegar nesse lugar para onde a gente está indo? Né? Até porque, queridos, a nossa existência ela não termina aqui. Então, a Bíblia nos ensina como podemos refutar essa ideia de sermos independentes, de sermos autônomos, né, de sermos donos do nosso próprio destino, de nós mesmos fazer o nosso próprio destino, né, de podermos escolher o que queremos ser. Né? Então, o que a Bíblia fala, né, para nós, para a gente poder refutar o existencialismo? Né? E o autor da lição, ele coloca aqui na lição algumas perguntas que a gente vai tentar, né, responder. A primeira delas é o que a criação ensina a nosso respeito. Né? O que a criação ensina a meu respeito, a respeito de você que está aí nos assistindo. Né? As Escrituras nos ensinam que o homem ele não é um acidente ou um resultado de algum processo impensado. Não é fruto de uma evolução de milhões ou de milhares de anos, né? E nem é descendente de macacos, né? Como alguns defendem. Né? O homem, queridos, ele é a obra criativa do Deus eterno, a criatura mais importante, né? E a palavra de Deus diz que após Deus ter criado todas as outras criaturas, com extremo zelo, capricho, ele formou o primeiro homem, Adão, e a partir do pó da terra, né? Ele soprou o fôlego de vida em suas narinas e ele se tornou um ser vivente. E a partir de Adão, ele formou Eva, né? Formou uma mulher para que fosse a companheira, né? A auxiliadora, aquele que está do lado ajudando, né? E a eles foram ordenados, né, que se multiplicasse e enchesse a terra, que foi colocada sob o seu domínio. Né? Toda a humanidade possui origem, né, comum nesta união de Adão e Eva. Né? É verdade. A Escritura é clara, queridos, que tanto o homem quanto a mulher foram criados por Deus e para Deus. Sendo assim, o homem só encontra sentido para a sua existência em Deus, apenas amando, glorificando e fazendo a vontade de Deus. Então, está aí a razão da existência do homem. Nós somos criados para isso. Amém. Adorar, né, cultuar, né, e fazer a vontade de Deus. Né? Nós, irmãos, a palavra de Deus ela fala que nós somos criados, né, de forma única. Entre todas as criaturas, apenas nós fomos criados à imagem de Deus. E somente a nós foi concedido o privilégio de viver um relacionamento pessoal em comunhão ininterrupta com Ele, em comunhão ininterrupta com Deus. Né? Somente a nós. Né? Essas verdades elas são de grande importância para nós, irmãos, pois elas definem quem somos, né? E o propósito para o qual nós somos criados. Né? Inclusive, há várias implicações, né, Bianchi? No fato de o homem ser criado, ser criatura de Deus, né? Nós não temos existência própria, né? Independente ou o contrário do que diz os existencialistas, nós não temos existência própria, né? Nós não fomos criados para ser dependentes, nós somos criados para ser nós não somos criados para ser independentes, né? Nós somos criados para ser dependentes de Deus, né? O homem não gerou a si mesmo, né? O homem foi gerado por Deus, né? Não é autoexistente, porque somente Deus é autoexistente. O homem, então, ele teve um início, queridos. Ele foi criado. Deus não, Deus é autoexistente. Lá em Salmo 90, versículo 2, vai dizer isso. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, somente Deus é autoexistente. O homem não, o homem foi criado com um propósito, né? Nós não somos autores da nossa própria existência, mas fomos trazidos à existência pela graça, pela graciosa vontade de Deus e pelo poder de Deus, né? Nós não pertencemos a nós mesmos, mas a Deus, que nos criou para o seu propósito e para a sua satisfação e para louvor da sua glória, né? Então, queridos, né, Bianca, nós entendemos até agora que nós fomos realmente criados por Deus, né? Separados por Deus com um propósito, né? Amém, nós não né? Glória estamos a Deus aqui por isso, né, ao nosso bel prazer, sem
a partir do nosso nascimento é que a gente vai escolher o que a gente quer ser da nossa vida, né? Então a criação, ela ensina isso a nosso respeito. Nós somos importantes para Deus, nós somos criados por Deus, né? Verdade. E a outra pergunta que o autor da lição ele coloca para nós nessa manhã é por que a criação torna a nossa existência mais elevada, né? Por quê? Né? Se nós olharmos para a criação, né, para toda a criatura de Deus, aí nós vamos ver que nós somos, a própria criação, ela mostra que nós somos feitos e formados de uma forma diferente. É, né? Verdade. Né? Então, assim, tendo estabelecido a verdade de que o homem é a obra criativa de Deus, devemos considerar a sua singularidade, né, entre o resto da criação. De acordo com Gênesis 1:26, que nós vamos ler aqui agora, nós vamos ver que nós somos criados, né, de forma diferenciada, né? A palavra de Deus vai dizer isso. Gênesis 1:26 está lá. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra, né? Então, nós vemos aqui, né, Bianca, que nós... Não, você falando aí, né, Ismael, sobre essa a forma Deus, como isso foi criado, ele, né, olha a nossa criação como algo maravilhoso, né? A criação do homem, que a gente vê assim, que Deus foi criando tudo, falando o quê, né? Que haja um animal, que haja terra, que haja um mar, as árvores, os peixes. E quando chegou a vez do homem, o que Deus fez? Façamos a nossa imagem e semelhança. Olha que diferença, irmãos. O restante, ele tudo falou, haja, haja, haja. Quando chegou a nossa vez, Deus fez diferente. Então a gente vê assim, o carinho, né? Um carinho, cuidado. E não tem como deixar de a gente ter um relacionamento com Deus. Não tem como a gente não se relacionar com Deus. Porque Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Por isso que existe essa necessidade em nós de nos aproximar de Deus. E aquele que não consegue fica nessas crises existenciais. Né? Por quê? Porque nós precisamos do Senhor. Né? Em função da maneira a qual nós fomos criados. Ele não simplesmente mandou haja, não. Ele fez a imagem e semelhança dele. E é interessante, né, Bianca? Muito grande. É interessante, assim, a gente se sente assim, até, infelizmente, orgulhoso, né? Mas não deveria, não podemos ser orgulhosos. Não deveria. Porque Deus, se você reparar, Deus primeiro ele fez tudo. É como se ele primeiro ele falasse, como se ele estivesse fazendo tudo para o homem. Isso, vamos criar a terra, vamos criar o céu, as estrelas, a lua, vamos criar as árvores para que sirvam de mantimento, os animais para que sirvam também de mantimento para o homem, né? Depois que ele fez tudo isso, né, que ele fez lá tudo bonitinho, com todo zelo, com todo cuidado, com todo carinho, o que ele fez? Agora sim, vamos fazer o homem, para que o homem goze de tudo isso, né? Para que o homem domine sobre tudo isso. Então, né? Interessante assim, porque Deus fez tudo para nós, antes mesmo de nos criar a imagem e semelhança dele. É verdade. Tudo para nós. Então o homem foi criado de uma forma que ele não teria falta de nada. Verdade. Me lembra até do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. O homem não tem falta, não teria falta de nada, né? Porque tudo foi feito, né? Deus fez tudo, depois tudo lá bonitinho, ele foi lá e fez o homem. Aí depois que ele fez o homem e colocou no jardim, o que ele falou? Para desfrutar de tudo, né? Eis que tudo era muito bom. Depois que ele fez o homem, que ele finalizou tudo, que ele olhou lá o homem lá bonitinho no jardim lá, aí sim ele exclamou essa frase, né? Ele exclamou a alegria, a satisfação dele, né? Eis que tudo era muito bom, né? Então, queridos, a humanidade é singular entre a criação, né? Pois somente ao homem Deus comunicou algumas qualidades, né? Alguns atributos que não compartilhou com nenhuma outra
criatura da sua criação, né? O primeiro atributo que Deus comunicou a nós foi o da personalidade, né? Adão e Eva, eles eram criaturas pessoais, né? E autoconscientes, né? Eles não eram meros animais movidos por instinto ou máquinas programadas para responder a certos estímulos, né? Você é uma pessoa, né? Adão e Eva, eles não eram simplesmente o quê? Um bonequinho de barro que estaria ali em movimento. Não, eles tinham personalidade. Deus colocou personalidade neles, né? A outra qualidade, ou outro atributo que Deus atribuiu ao homem, né, compartilhou com o homem, foi o da espiritualidade, né? Porque as Escrituras declaram que Deus, ele é Espírito, né? E, portanto, ele comunica este atributo ao homem que foi criado à sua imagem, né? Adão e Eva era mais do que um barro animado, né? Eles eram espirituais, providos de uma genuína capacidade de conhecer a Deus, de ter comunhão com Deus, né? E responder a Deus em obediência, adoração e ação de graças, né? Porque eles foram criados perfeitos, irmãos, sem pecados, né? A outro atributo que Deus atribui a nós é o do conhecimento, né? O homem estava familiarizado com Deus, né? Com o seu Criador, né? Ele era inteligente, conhecia a existência e a perfeição de Deus, né? Então Deus, ele colocou o homem como um ser inteligente, né? E isso não significa que Adão e Eva conhecia tudo o que se pode conhecer de Deus, né? Porque uma criatura, né, finita como eu e você, como Adão no caso, nunca pode compreender plenamente um Deus infinito, né? A gente não consegue definir Deus. Deus, ele é indefinido, queridos. Ele é indefinido. A gente tem uma noção, né, do que é Deus, de quem é Deus. Deus é muito mais do que isso que a gente pensa sobre ele, né? Deus é muito mais do que a definição que a gente tem condição de dar sobre ele, né? Porque ele é infinito, né? Deus é maior do que tudo, né? E ele só nos fez conhecer aquilo que era necessário para a nossa existência, né? Verdade. E a outra coisa, Bianca, que Deus colocou e transmitiu para nós foi a vontade, né? Adão e Eva, eles foram criados com vontade, né? A eles foi concedida a liberdade de escolher, de tomar decisões, né? Verdade. E, infelizmente, foi nessa daí que eles tomaram a decisão errada, né? Escolheram o caminho errado, né? Deus também, ele... Foram enganados, na verdade. Deus também atribuiu a imortalidade ao homem, né? Embora Adão e Eva tenham sido criados e, portanto, tiveram um começo, né? Embora cada momento de suas existências dependesse do favor do seu Criador, né? Eles foram dotados com uma alma imortal, né? Uma vez criada, ela nunca deixaria de existir, né? A imortalidade da alma, ela deveria levar tanto a mim como a você, ou a todos os homens, a considerar cuidadosamente a apavorante responsabilidade de escolher por nós mesmos, queridos. As escolhas que a gente faz, né, a forma como a gente vive, a forma como a gente decide viver aqui nessa terra, ela vai ter consequências, né, na vida eterna, né? E essas consequências muitas vezes a gente não vai ter escapatória, né? Então, irmãos, quando nós comparamos, né, a nossa criação com o restante da criação, percebemos que somos diferentes, somos mais excelentes, né? Somos mais importantes, né? Nesse processo criativo de Deus, da criação de Deus, né? E é interessante lá em Salmo 8, Davi, ao contemplar a maravilhosa e imensa criação de Deus, né? Ao olhar o céu, a lua, as estrelas, né? E olhando, e ele olha para tudo isso, depois ele olha para a condição do homem, né? Ele olha o homem na sua condição de pecador. E ele é admirado, ele questiona Deus, ele pergunta a Deus, quem é o homem mortal para que te lembre dele, né? E o filho do homem para que o visite, né? Você vê que o homem ele demonstra todo o seu amor, todo o seu carinho para com a sua obra-prima, né? E aí eu queria perguntar para você nessa manhã, para você refletir, né? Como que você como você vê essa importância que Deus dá
sobre a sua vida, sobre a sua vida em particular, sobre a minha vida, né? O que você pode refletir e pode entender, né? Ou compreender, ou de repente olhar para a sua condição de pecador e Senhor, o Senhor é tão bom, tão maravilhoso, e eu aqui, né? Eu acho que o homem, nessa hora, ele tem que realmente se derramar na presença de Deus, né? Demonstrar a sua condição de pecador, de dependente de Deus, né? A sua condição de pecador que não tem condição de fazer nada por ele próprio, né? E essa é a condição que a gente deve chegar na presença de Deus, né? Como reconhecidos de que miseráveis somos, né? Reconhecido que nós somos pó, somos pobres, né? Estamos nus, né? Somos totalmente miseráveis na presença do Senhor, né? E a última questionamento que o autor da lição traz para a gente nessa manhã é: o que a criação revela sobre o propósito de Deus para nós, né? Para a gente poder para a gente poder finalizar, irmãos, essa lição dessa manhã, né? O propósito de Deus, ele é eterno, né? E ele envolve todo o plano para a realização daquilo que está no coração de Deus desde a eternidade. Descobrir qual é esse propósito e viver de acordo com ele mudará o rumo de nossas existências, né? O mais perfeito relacionamento que existe está em Deus, né? Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E o mais perfeito relação de harmonia também, paz, amor, serviço, santidade, sujeição mútua, também está em Deus, né? Para exemplo para nós, né? A perfeita harmonia que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Verdade. No coração do Pai havia um desejo de estender esse relacionamento sublime, espalhar o seu amor e ter uma multidão de filhos semelhantes ao seu Filho unigênito, né? Verdade. Deus quer uma família eterna para Ele, onde os filhos fossem, né, semelhantes a Jesus e expressassem sua vida e sua glória. Esse é o supremo propósito de Deus para nós, os seus filhos, irmãos. Mas, infelizmente, no meio da caminhada aconteceu um desastre, né? O homem resolve desobedecer a Deus, e o diabo tenta interferir e quebrar este elo perfeito de comunhão que havia entre o homem e Deus, né? Até hoje, ele quebra, né? Mas tenta quebrar todo o elo que temos com o Senhor. Isso, e mesmo assim, queridos, após a queda, Deus coloca em prática seu plano de redenção do homem, né? Através do sacrifício de Jesus, nós somos reconduzidos de volta à comunhão que estava perdida, né? Amém, glória Efésios, a Deus. 1, 4 e 5 vai dizer, né? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, né? Glória a Deus. Romanos 8 também, 28 e 29 vai dizer, né, que sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque o que dantes conheceu também os predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, por causa desse propósito, Deus começou a executar um projeto eterno para a formação dessa grande família, da qual o seu Filho unigênito será o modelo, o cabeça, ou é o modelo, o cabeça e o centro. Amém, de né? todas as coisas, né? Então a gente pode concluir, Isso. né? Concluir que primeiro, assim, espero que você possa ter entendido, né, que esse conceito histórico e filosófico, né, e os fundamentos do existencialismo, né, que ele tem ter entendido que o homem não decidiu o que seria somente após a sua existência, mas que o Senhor o criou para ser o que Deus havia planejado. Espero que você tenha entendido bastante isso. Outra coisa, crer na singularidade do projeto de Deus,
ao criar todas as coisas e buscar em Deus o sentido de sua vida, meu irmão. E outra coisa assim, o existencialismo é apenas uma filosofia cética, segundo o qual só após existirmos nós decidimos o que devemos ser. E a gente sabe que os planos de Deus não são esses, né? Porque as escrituras, ela ensina o quê? Ensina que Deus nos criou como somos segundo seus planos eternos, né? Então, esse é o ensinamento do nosso Deus. Então, irmãos, Deus é o protagonista principal. Ele formou o homem, plantou o jardim, determinou sua vida. Deus executou a sua vontade perfeita. E mesmo quando tudo parecia ter fugido ao seu controle, ele entrou com providências eternas, demonstrando seu poder, demonstrando seu controle, demonstrando o seu amor infinito. Amém. Então, irmão, toda escritura sagrada nos mostra quais características que tornam o homem um ser à imagem e semelhança de Deus. Então, refletimos. Deus, na sua racionalidade, criatividade, capacidade de comunicação, espiritualidade, capacidade de governar e tomar decisão. Então, esse é o nosso Deus, meu irmão. Nosso Deus nos fez com propósito. Nosso Deus nos fez porque Ele tinha uma intenção. Nós simplesmente não existimos. Se você está aí, se eu estou aqui, se o Ismael está aqui, porque Deus quis. E Ele nos trouxe a essa terra com um propósito. E nós só sairemos daqui quando o propósito do nosso Deus for efetivamente concluído. Amém. Então, irmãos, a gente vai encerrar. Espero que cada um de vocês possam ter entendido essa lição, que possa estar aplicando na sua vida, né, entendendo por que Deus falou isso hoje para você. O que Deus quer com isso hoje para você? Né, sempre Deus nos fala porque Ele quer de nós mais do que ouvir. Né, Ele quer de nós, Ele quer que possamos praticar aquilo que Ele nos chama a atenção, porque Deus nos chamou a atenção para cada um de nós de uma maneira individual com essa lição. E que possamos entender os planos do Senhor, o plano que o Senhor tem para você, o plano que o Senhor tem para nós. Então a gente vai estar encerrando, nosso irmão Ismael vai estar orando. Vamos orar então, né, irmãos, para a gente finalizar, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez até aqui com a gente. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esta manhã maravilhosa, pela lição, Deus, que nós aprendemos, ó Pai. Clamamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor venha fazer com que a Tua palavra ela cresça e floresça em nossos corações. Amém. Deus. Em nome de Nós Jesus. possamos sempre colocar em prática, lembrar sempre, ó Deus, da Tua palavra, lembrar sempre da Tua orientação, para que nós possamos seguir as nossas vidas como filhos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Mais uma vez eu te agradeço pela escola dominical. Deus, quero te pedir que o Senhor venha nos dar um restante de dia na Tua presença, Pai. Amém. Logo mais à noite no culto, ó Deus, na Santa Ceia, Pai, que possamos estar, Deus, refletindo, memorizando, relembrando, Deus, o Teu sacrifício na cruz do Calvário, Jesus, por cada um de nós, ó Pai. Amém. Mais uma vez, ó Deus, lembro das pessoas que estão necessitadas, daquelas enfermas da Tua casa, Senhor Deus. Te peço que o Senhor venha cuidar, Deus, daquelas que estão com problemas de saúde, Senhor Deus. Sim, Deus. Que o Senhor venha abrir porta nos hospitais, ó Deus. Amém. Que em nome de Jesus elas possam ter, ó Deus, sanados os seus problemas, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Muito obrigado mais uma vez pela escola bíblica, pelo dia de hoje, pelo domingo, Senhor Deus, que Deus, separado para cultuar e louvar ao Senhor, Pai, na Tua casa, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Salmo 119, 11. Escondi a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Salmo 119, 11. Tchau, muito obrigado pela companhia. Na paz. Amém. Tchau. Um excelente domingo a todos.